Boa tarde a todos. Meu nome é Wanda e a nossa equipe vai falar sobre a organização dos conselhos municipais, governança e participação na sociedade civil. E a nossa equipe é formada por Ayrton, Celina, Fernanda, Kátia, Leandro, Márcio e eu. Essa organização, ela é o tema do artigo dos conselhos municipais. Foi escrito com o objetivo de compreender como se configura a participação civil na administração pública, tendo como referência a atuação dos conselhos. Os principais conceitos abordados no referencial teórico dizem respeito à governança, à sociedade civil e à sociedade civil fabricada. Destaca aí a participação estimuladora de boas práticas da governança e de processos de acompanhamento e controle mais efetivos e legítimos, sendo considerada reprodutora da situação, classificada pela literatura como Manufactured Civil Society. Apresenta aí a ideia de uma sociedade civil voltada ao ambiente, onde os indivíduos se organizam livre e voluntariamente a partir de interesses comuns, formando grupos e associações. Ele demonstra que existe certa homogeneização dos participantes, que mesmo representando organizações diferentes, eles são provenientes de uma parte da população que possui renda, escolaridade, engajamento político mais elevado do que as médias nacionais, sendo que muitos membros são do funcionalismo público, limitando assim a representatividade dos conselhos gestores. Na visão geral dos aspectos discutidos do artigo, os aspectos dizem a respeito ao contexto dos conselhos municipais e da sua atuação no Brasil. Participação da sociedade civil, os conselhos, confiança da sociedade no Estado, governança pública, capacidade de governança, atuação dos conselhos municipais em estimular a participação adequada dos representantes. Destaca ainda que, embora a estrutura formal para criar um conselho ser comum, cada um possui uma motivação diferente, dependendo dos objetivos a serem alcançados. Aí, nessas considerações finais, de acordo com os autores, as características formais são as que dão aos conselhos municipais no Brasil, juntamente com uma estrutura de governança adequada, baseada na transparência e na participação da sociedade. Servem para a confiança da sociedade civil na administração pública, contribuindo para a formulação de políticas públicas. E muitas das vezes os conselhos municipais eles podem tornar poucos representativos, por causa da participação de representantes elitizados, desencorajados ou participação direta do cidadão. Acredita que os conselhos municipais são órgãos de administração pública e não de instrumento da própria sociedade. Pode criar uma barreira aí, o aprimoramento do relacionamento da confiança entre a administração pública e a população, limitando a participação social. Essa percepção, na percepção aí da equipe, o artigo aborda de forma clara a importância dos conselhos municipais para a administração pública. A colocação dos autores no que diz respeito à governança pública está de acordo com os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas, nas quais foi possível compreender que a mesma diz respeito às estratégias de liderança e controle que devem servir para definir a direção, avaliar a fiscalização, gestão, para que as políticas públicas e a prestação de serviços sejam efetivos, atendendo de forma efetiva às necessidades da população. Uma discussão muito importante foi feita pelos autores, que a questão da participação popular nos conselhos municipais, para que a comunidade possa, de fato, estar representada nas decisões e ações propostas pelo conselho. Para que os conselhos possam, de fato, contribuir para a construção de políticas públicas, é necessário levar em consideração a Constituição Federal e as respectivas emendas constitucionais que orientam
que as instâncias de participação devem englobar trabalhadores, aposentados, empregadores, comunidade civil e órgãos gestores e consultores. E aqui nas nossas referências, né, foi na Brosten, Michele Muniz, Fontes Filho, Joaquim Rubens Pimenta, Gabriel Alves, Organização de Conselhos Municipais, Governança, Participação na Sociedade Civil, Interação, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.